acordo com a palavra de Deus, né? Maria, ela teve só um filho. Maria está no céu. Acredita quem quiser. Esse ano de 2025, eu trabalho no texto na minha paróquia, aqui no município de Garrafão do Norte, Pará, né? Eu pregando a verdade, o povo me tiraram do texto, dizendo que não podia falar que é adultério, não podia falar que é fato, né? Não podia falar do catecismo da igreja agora sobre pecado mortal, né? Como o pecado mortal diz na página do catecismo 1033 a 35, a igreja ensina sobre as almas que morrem em pecado mortal, após a morte, exatamente após o inferno. A igreja ensina, e a palavra de Deus ensina sobre todos que morrem em estado de graça com Deus, pois a morte é levada ao céu. Eu fui ensinar isso aí na minha comunidade, não aceita, não pode falar do inferno, mas Jesus fala do inferno, gente. Agora vai pro inferno quem quer. O céu é para todo, mas precisa obedecer a Deus. Todo o caminho do Senhor é graça, afinidade para aquele que faz aliança com Deus e guarda seu preceito, em Salmo 24, versículo 10, né? Olha a vontade de Deus que nenhum se perda, quer que todos se salvam. Agora vai caber se eu querer se salvar. Eu que tenho que se esforçar, você que tem que se esforçar. De que? Obedecer mandamentos, se forçar, não cair na tentação do inimigo, não fazer os prazeres da carne, não se deixar se levar pelo prazer da carne, mas se forçar, deixar se levar pelo Espírito de Deus. Como São Paulo diz, minha gente, isso aqui é a palavra de Deus está dizendo. São Paulo, Romano 8, capítulo 8, versículo 1, todo que há em Cristo não há pecado, a condenação. Versículo 14, ora, todo aquele que se deixa levar pelo Espírito de Deus torna filho de Deus. Aí Romanos 6 também vai dizer, todo aquele que se converte do seu pecado torna servo da justiça, torna servo de Deus, torna servo da justiça e torna sua santidade, torna santo. Precisa se converter, você é santo, não importa qual o pecado que a pessoa tem, importa a multidão de pecado que você tem, de que você se arrepender, Deus vai te perdoar. Toda a sua iniquidade vai te purificar. Como a Bíblia diz em Eclesiastes 16, versículo 3, um filho único Deus obediente vale mais que mil filhos ímpios desobedientes. É a palavra de Deus. Converta-se, Senhor teu Deus, abandona o teu pecado. Eclesiastes 17, versículo 21. Ora diante dele que diminui as suas ocasiões do seu pecado. Conheça a justiça do teu Deus. Ande na companhia do povo santo que proclama, glorifica a Deus. Eclesiastes 2, versículo 1 vai dizer, quando você entra no serviço de Deus, continua no temor, na justiça, prepara seu coração para a provação. Prepara seu coração para a provação. A pessoa que serva deve ser perseguida, ser odiada porque está falando da verdade, porque Jesus foi odiado pela verdade, os apóstolos foram odiados pela verdade. Então hoje, esse mesmo jeito, se você pregar a verdade para agradar a Jesus Cristo, você vai ser odiado, vai ser abandonado pela sua própria família, pelo seu vizinho, pelo seu amigo, pelo seu próprio irmão, né? Como a palavra de Deus diz em Apocalipse 22, versículo 9, São João vai dizer, são servos igualmente vocês, profetas de Deus, são aqueles que guardam a profecia desse livro e põem em prática e se prostram diante de Deus para adorar. Se nós não se prostrar diante de Deus, nós não obedecer a Deus, como nós vamos ganhar salvação? Enquanto no inferno tem muito dizendo, Senhor, dá uma chance. E quando é que a pessoa está aqui na terra, tem 1000 vezes de chance de se arrepender do seu pecado, mas não quer se arrepender? A salvação é para todos, mas nem todo quer. Quando a palavra de Deus diz em Mateus
7, versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entra no reino do céu, assim aquele faz a vontade do meu Pai. Quer fazer a vontade de Deus, desejar viver debaixo das ordens de Deus, que próprio Deus vai falar aqui em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8, 28, quer dizer, capítulo 5, versículo 28, vai dizer isso aqui: obedeça ao Senhor teu Deus, obedeça todas as suas ordens de Deus. Nós temos que obedecer todas as ordens de Deus, como o Salmo vai dizer, 119, no último versículo. Você que vê vaqueando, vai atrás de um servo que guarda o preceito dele, que anda no caminho da perfeição. Isso aqui é a confissão, e a confissão está dentro da Bíblia também. Eclesiástico 4, versículo 31. Não se envergonhe de confessar seus pecados diante do sacerdote, dos profetas, do sacerdote. Já em São João 20, versículo 23, vai dizer isso aqui: todo aquele que perdoar, ser perdoado, porque todo aquele que não perdoar, não ser perdoado. Deus está dando autoridade para receber o perdão diante dos sacerdotes, dos apóstolos de Jesus. Está na Bíblia, nós fazemos tudo que está na Bíblia. A Igreja Católica não inventa. Palavra Pai espirituais. Não encontramos significado em hebraico, mas a palavra Pai espirituais em latim nós encontramos significado. A palavra Pai significa padre, padre em latim é sacerdote. A lei de Deus com sacerdote. Todo que segue na lei de Deus e obedece o mandamento tem salvação. E todo que anda na igreja de Deus, na lei de Deus, e não obedecer o mandamento está perdido. Um sacerdote, ele tem toda a salvação se ele obedecer o mandamento dele. Se ele não obedecer, ele perde também. É como a palavra de Deus diz em Malaquias 2: dá ordem para o sacerdote servir com sinceridade, com respeito. Se não servir com sinceridade, com respeito, eu arranco o teu braço e jogo esturro na sua cara. Como naquele tempo lá não foi a Igreja Católica que errou, o que errou foi o povo rebelde que estava lá dentro, que não quis nada com Deus. E hoje é a mesma coisa, a maioria está rezando de domingo a domingo, num grupo de oração, um pé na igreja, um pé no mundo. É gente junta, gente adulterando, é o viciado, olhando pro relógio para acabamento, para tomar uma na sua casa. É esse que diz Senhor, 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 entra no rei do céu. É o junto, é o viciado, é os cachaceiros, é o fofoqueiro, é o mentiroso, que diz Senhor, 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 que não entra no rei do céu. Mas aquele que faz a vontade do Pai, vai viver guardando o mandamento, viver debaixo das ordens de Deus todo dia. Vai desejar ouvir a correção, vai desejar ouvir a instrução diante dos sacerdotes e dos profetas. Que linda essa palavra de Deus. É como São João 6, versículo 34. O pão vivo que desceu do céu da vida ao mundo, o pãozinho é Jesus Cristo, a palavra. A Eucaristia. É como o catecismo da Igreja Católica diz: nós temos que se esforçar para não pecar. Eu tenho que se esforçar para não renunciar às coisas do mundo. Você tem que renunciar hoje com vida para não perder a salvação. Porque duas coisas que eu e você não sabe que vai acontecer: é quando nós vamos morrer, quando Jesus vai voltar, e a palavra da salvação.